Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa casa de amor e de luz, com acolhimento amoroso de Joana de Ângeles, irmã Rosário, e agradecemos ao Mestre Jesus por estarmos aqui mais uma vez, na sua presença, e ao nosso amado Deus, nosso Pai Celestial, pela paz, pela saúde e pela vida. E nessa sintonia de amor, vamos nos mantendo bem tranquilos. Vamos nos ligar às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja.
Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra com o nosso irmão Fábio. É uma grande honra estar aqui no Joana de Ângeles novamente, tá? Para participar dessa pré-eleição. O tema que nos foi dado foi o tema Cristo Redentor, Cristo o Redentor, tá? Eu me utilizei para abordar o tema como referência bibliográfica. Eu me utilizei da Carta aos Hebreus de Paulo, me utilizei da pergunta 625 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, do livro do Chico Xavier, A Caminho da Luz, e algumas referências teológicas da Revista Espírita de 1868. Quando abordamos o tema Cristo Redentor, nós procuramos trazer as raízes da essência do Cristo, da palavra. Quando pensamos no Cristo o Redentor, a palavra Redentor nos afarrábios da religião, elas abordam o pretérito de Jesus como sendo, numa descrição teológica, o resgate da vida. Em outras descrições teológicas sobre a palavra redenção ou redentor, diz aquele que pode auxiliar ou que traz satisfação para uma vida plena. Então, os atributos do Cristo Jesus já trazem na sua formação a grandeza do governador espiritual da Terra. Quando pensamos na grandeza de Jesus, nós temos que nos alongar e destamponar alguns séculos de educação religiosa que nos castra a entender a grandeza do Mestre. Essa grandeza vem pela própria eleição do papel de Cristo, né? Que nós temos aproximados e o conhecimento dessa eleição como Cristo, aproximadamente em 4,8 bilhões de anos eleitos aqui na Terra. Tá? Então nós falamos do governador espiritual da Terra, que recebe o aporte de Deus, ou seja, ele é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Tá? E como Redentor, ele nos traz a metodologia, a psicopedagogia necessária para que nós possamos implementar o nosso processo de evolução de uma maneira única, em conformidade com as leis do Criador. Quando a gente pensa no Cristo Redentor, nós temos que expandir o nosso pensamento muito além daquele homem de barba de referência religiosa. O governador espiritual da Terra, como Cristo, nos vem trazer a mensagem de redenção e mostrar o caminho da redenção através dele, usando uma metodologia pedagógica muito inteligente. Essa metodologia ela foi aplicada de uma maneira muito democrática e ao mesmo tempo ela traz nuances de elevação espiritual e de assistência espiritual. Se nós pensarmos que o Cristo, sendo governador espiritual da Terra e tendo todo o conhecimento e sendo a palavra de Deus na Terra, todo o conhecimento que ele possui, ele simplesmente poderia escrever um manual, tá, a grosso modo, sobre o que é necessário para a evolução espiritual, quais são os caminhos a serem seguidos e os exemplos, o que nós podemos, não podemos fazer. Ele, como o governador, teria a propriedade para escrever, fornecer esse manual, tá, através da infinidade de profetas que já passaram pelo Antigo Testamento, e tudo feito. Nós poderíamos seguir o manual, a identificação com a palavra de Deus, e estaria feita a nossa orientação para a evolução.
Só que ele, sendo esta palavra de Deus, ele opta por encarnar no planeta para vivenciar cada orientação da palavra de Deus. Então a redenção do Cristo vem através das suas ações, do seu acolhimento e do seu amor que é propagado nas suas ações. Se você for avaliar todos os profetas e pensar no Mestre como simplesmente um profeta, o diferencial de Jesus foi que ele foi o único profeta de todos do Velho Testamento, junto ao Novo, em que nunca falou algo do que fez antes. Então o Mestre exemplificava e falava. Todos os outros profetas sempre traziam ideias, falavam ideias ou eram orientados, e muitas das vezes a prática não era exercida por aquele próprio profeta. Tá? Temos aí muitos exemplos como de Elias, de Natã e outros profetas. O Mestre reencarna para ser a redenção do planeta, para mostrar o caminho de luz, o caminho de iluminação, e ele traz a palavra viva de Deus, através dos exemplos e através das atitudes de amor. Ele não escreveu uma palavra, ele não deixou nenhuma orientação de escrita, mas todos que conviveram com ele reproduziram as suas palavras e reproduziram as suas atitudes através de uma própria orientação dele. Porque, como o Mestre dizia, se vocês querem me representar a palavra de meu Pai, representem pelas tuas atitudes, não pelo teu verbo. E o próprio Mestre exemplifica através de João 15,15, que ele fala: tenho-vos chamado amigos, porque te dei tudo o que eu pude dar da grandeza de meu Pai através dos meus exemplos, das minhas ações. E ele deixa a mensagem de exemplificação desse caminho de redenção. O maior exemplo desse caminho de redenção, e quando você pensa em Jesus como Redentor, é o próprio Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte ele tem um caráter educativo, mas ele também tem um caráter provocador, né? Para entender a psicopedagogia de Jesus. E isso associado também à vivência do Mestre, tá? Quanto sendo um ser governador, um espírito crístico, que passa pela terra e que é assessorado, inclusive, por outros cristos, no momento em que está tendo seu curso e seu desenvolvimento da sua trajetória de evangelização do planeta. Quando a gente pensa no Sermão do Monte, ele tem um caráter de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que é uma psicopedagogia de redenção e esperança, em que ele fornece o alento, o acalanto, fornece o amor através das palavras das bem-aventuranças, ao mesmo tempo ele te provoca, ele te estimula a ascender a Deus. Então, como que isso funciona? A redenção desses simples textos, tá? Nós podemos pegar todos os textos do Cristo, que todos os textos do Cristo demonstram a salvação, os métodos do caminho correto para que nós possamos seguir ao Pai. No Sermão do Monte, a gente percebe que ele acolhe os desesperados, mas ao mesmo tempo ele nos provoca a partir de ações, a efetuar ações em que nós possamos desenvolver aptidões de humildade, de amor, de paciência, para que essas ações reflitam na nossa evolução espiritual. Percebe? E cada ação descrita pelo mesmo sermão, o Mestre reproduziu na sua vida. Como o Redentor, ele traz o conforto e o desafio ao mesmo tempo. Né? E sendo o Cristo, ele vivenciou todas essas experiências como o grande exemplo moral, o grande exemplo de amor, o grande exemplo de mediunidade também, porque o Mestre foi um grande médium assessorado por esses espíritos, tá? E a grandeza dessa mediunidade se estende ao contato que ele teve com todos os outros apóstolos. A divulgação do seu evangelho, ela passa do princípio da redenção.
Quando a gente pensa num caminho redentor, a gente pensa num caminho sempre do acolhimento para nós que estamos decaídos ainda, né, nesse planeta. Nós todos nos incluímos nesse decaimento. E o Mestre, ele tenta nos passar a todo tempo essa questão da redenção, não mostrando os seus exemplos ou as suas atitudes como ações que estão lá ou cá, e sim que estão aqui. Ao vir para cá, eu tive a oportunidade de ler um texto de Crônicas 17, num diálogo do rei Davi com o profeta Natã. E aí ele narra, e o rei Davi está muito preocupado em construir um templo para uma arca que ele julgava ser as leis ou a palavra de Deus, e que essa arca tinha que ter um templo. O profeta Natã traz uma mensagem mediúnica para o rei Davi, em que ele diz que Deus dá uma orientação espiritual ao Natã, dizendo para Davi que não era necessário esse templo ser construído. Isso 1000 anos antes, tá, da reencarnação de Jesus. Dizendo que Deus não está em templos e que ele enviaria um templo, que seria o templo vivo da vida, em que esse templo seria um templo dos seus descendentes e que ele carregaria toda a palavra de Deus e que nessas palavras estaria a redenção, a salvação e todo o caminho de amor necessário para o povo do próprio Deus. Davi fica meio sem entender essa questão da redenção e ele começa a entender, e ele não consegue entender que templo seria esse, o templo vivo, porque ele entende o templo como um templo de pedra. E já Natã vem avisar o próprio rei Davi, que aí é um antepassado de Jesus, né, da linhagem de Jesus, que esse mestre de redenção, o Cristo, viria com as suas atribuições transformar-se em um templo vivo de exemplos e de caminho de redenção aqui no planeta Terra. No decorrer da vida do Cristo, ele exemplifica esses caminhos de redenção muitas vezes. Nos diálogos que ele tem com sua mãe, quando ele tem aproximadamente 13 anos, isso está no livro Boa Nova, através do discurso do texto de Humberto de Campos, a mãe, Maria, muito preocupada com o futuro do filho, Jesus, consegue, através de Zacarias, uma bolsa de estudos, podemos assim dizer, uma oportunidade de estudo para Jesus na sinagoga. E era tudo que Maria queria, né? Jesus vai estar encaminhado para um estudo, ele vai ser um pouco melhor, vai se colocar muito pouco melhor do que nós, que somos pessoas muito pobres. E quando ela retorna para casa, Jesus está esperando Maria na porta com aquela cara de interrogação. Maria chega, percebe Jesus, já sabia da grandeza espiritual do mestre e fala: "O que foi, meu filho?" Jesus diz para ela: "Eu não tenho testemunhado, mãe, a comunhão com meu pai?" Maria fica sem muito entender. Jesus repete a mesma pergunta e ela afirma: "Sim, você tem testemunhado." Então por que você quer me colocar em um templo onde as vivências desse templo não se estendem aos sofredores e àqueles que caminham pelos caminhos de sofrimento procurando a redenção, e que essa redenção é através de mim, que sou a palavra de meu Pai? Então aí você percebe que o tema redenção e o Cristo estão associados como a todo tempo, desde quando ele era adolescente, tá? Como sendo esse porta-voz do planeta e trazendo o alento espiritual que é necessário a todos os encarnados ou a todos aqueles que procuram ascender a Deus. Junto com essa redenção, nós notamos na vida do Cristo que a todo momento ele tenta passar os caminhos de redenção não como um caminho fácil, mas como uma escolha a ser seguido.
A proposta de redenção de Jesus nunca é uma proposta impositiva como muitas leis mosaicas, muitas questões da própria Talmud, da própria Midrash. Elas são questões muito mais de propostas, né? O caminho de redenção através do Cristo é um caminho de propostas. Ele nunca diz ao pecador o que deve fazer, ele solicita que não faça mais e não cria uma obrigação. Mas ele deixa os textos como opção de felicidade. Como que acontece isso? A opção de felicidade está nas nossas mãos através do caminho de redenção. Ele deu o dispositivo, vindo vivê-las, nos deu o exemplo. Os seus apóstolos, ou mais de 500 mil pessoas, escreveram, isso correspondente à época do Mestre, né? Sobre ele, sobre as suas vivências. Ele traz os dispositivos, mas ele põe essas questões com o respeito devido ao livre-arbítrio daquele ser humano para ser vivido ou não. Ok? E esse caminho da redenção, ele deixa também como uma opção, mas deixa claro que esse caminho é através dele. O maior exemplo um exemplo vivo que ilustra muito isso, é a questão do obsediado de Gadara, em que ele liberta o obsediado através de um espírito, né, de uma criatura que aborda ele, né, esse obsediado pede ajuda a Jesus. A legião de espíritos que obsedia esse indivíduo pede a Jesus para ter misericórdia deles, e Jesus os expulsa do corpo desse obsediado, e consequentemente há uma explosão energética em que os porcos são atirados ao mar. Após essa vivência, essa libertação, Jesus pede a essa criatura que vá até Gadara e que se apresente aos doutores da lei, dizendo que está curado, que não é mais louco, né? E a partir dali, aquele homem liberto consegue perceber a grandeza de Jesus e segue as suas orientações. Quando Jesus chega na cidade de Gadara e ele começa a falar das suas obras e apresentar o próprio obsidiado apresenta as suas questões de libertação e de renovação espiritual, a própria população opta por não acolhê-lo. Jesus tenta passar o caminho da redenção, dar orientações para essa redenção, sendo ele a referência para isso, e a população de Gadara opta por ficar com o estímulo ou com a tristeza da perca dos animais do que ouvirem ao mestre. E ele abandona a cidade, ele retorna aos barcos e atravessa novamente o mar, voltando para sua terra de origem. Então, os exemplos de redenção vindos através da vivência do Cristo, elas vão em todos os domínios. Quando a gente pensa na redenção de uma maneira muito mais macro-espiritual, abandonando muito o planeta, esse caminho de redenção nos é colocado a todo tempo pela proposta de Kardec, que vem trazer as chaves, os dispositivos necessários, que já vinha no Evangelho, e Kardec, através desta redenção do Cristo, nos traz a chave, através do Livro dos Espíritos, do Pentateuco kardeciano, que é aquele dispositivo necessário para que as fechaduras daquilo que ficou muito intrínseco, ou que houve problemas de tradução, dos evangelhos ou das vivências dos textos teológicos, ele traz a tradução para a nossa vida através da doutrina kardeciana. Essa redenção do Cristo também ela é vivenciada não só na sua vida, como na maneira do seu comportamento mediúnico, né? Nos seus momentos de oração que eram vivenciados, nos seus momentos de comunhão com os seus outros irmãos, né? Momento de comunhão que o identificou e que o deixou marcado, tanto que após a crucificação do Cristo, e ele encontra no caminho de Cafarnaum os apóstolos, esses próprios apóstolos o veem como um peregrino, não o reconhecem,
vivem com ele alguns bons exemplos, e somente à noite, quando vão partir o pão, eles reconhecem o Senhor no momento em que eles vão se alimentar e ele parte o pão e divide, né? Então, o caminho da redenção do Mestre, ele é exemplificado, mesmo ele corporificado ou não corporificado, nas suas ações mediúnicas e nas vivências que ele tem, desde a juventude até a idade adulta. Esta redenção e esse caminho crístico que ele deixou pela terra, atinge outros patamares palpáveis no momento da crucificação. Em todo momento da crucificação e dos momentos de sofrimento em que ele traz, as palavras que ele traz no momento dessa crucificação também são palavras de redenção. Tanto para aqueles que choram por ele, como por ele mesmo, que no momento da sua crucificação faz oração do Salmo 22, agradecendo ao Pai e pedindo auxílio por aqueles que estavam crucificando, ou estavam condenando, ou estavam, naquele momento, não entendendo o seu papel no planeta. Então, quando nós seguimos e pedimos a Jesus que nos fortaleça, que nos dê as forças necessárias e a orientação necessária e a proteção necessária para seguir no planeta, nós estamos pedindo ao Mestre toda a redenção que ele viveu, todas as exemplificações como Cristo que ele viveu, que ele deixou demonstrado a todo momento que esse caminho de redenção é um caminho a ser seguido, é um caminho não muito fácil, mas não é um caminho impossível, porque esse caminho exige dedicação, exige melhorias íntimas, exige amar acima de tudo. As exemplificações desse porta-voz crístico, que veio à Terra como nosso governador, eles vão se estender também no plano espiritual. No livro A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel diz que, ele diz o seguinte, que é nos dado, até onde sabemos, os Cristos do planeta se reuniram 2 vezes com a proposta de criar o planeta de redenção, que seria o nosso, tá? Um planeta onde seria acolhido novos espíritos. Eles se reúnem 2 vezes. A primeira vez para a criação do planeta e uma segunda vez num período de guerra ou de grande loucura que nós vivíamos, justamente preocupados, né, com o nosso comportamento, para que nós possamos receber assessoria, né, de Deus, para que nós pudéssemos voltar ao caminho de redenção. Esse caminho de redenção só pode ser exemplificado, né, só pode ser vivido por aqueles que optam a segui-lo, né? Seguiram os seus preceitos, aliás, os preceitos que ele deixou claro nas suas vivências. Quando você pega a carta aos Hebreus, eu me pautei para a carta aos Hebreus porque é a única carta de Paulo em que não tem um caráter de autoexplicação moral ou doutrinária. A carta aos Hebreus, ela é uma carta da descrição, né? Ela acaba sendo um compilado da Gênese mosaica, junto com essas palavras de crônicas dos diálogos do rei Davi com o profeta Natã. Na carta aos Hebreus, a descrição de Paulo, ela é tão perfeita sobre a formação e a redenção do planeta, assim como os dispositivos e a grandeza de redenção do Mestre, do Cristo na Terra, e ela descreve todos os caminhos e as necessidades desse Cristo, passando pelo planeta, e o que seria feito quanto às atitudes dos seres humanos, seguindo ou não esses dispositivos morais e essas vivências de amor passadas por Jesus, né?
E é muito complicado. Quando fui pensar nesse tema do Cristo, eu tive que estudar muito, porque a grandeza de pensar na redenção do Cristo, e a própria palavra redenção, ela é só atribuída a Jesus, em todos os temas religiosos. E pensar na grandeza do Cristo, né, como o Redentor, vai muito além do planeta, né, do que aquilo que a gente pode alcançar como ser humano, do que encarnado, do que é o Cristo, né? O que eu pude perceber nos textos dessa questão da redenção do Cristo, o que é para nós futuro, tá? Para ele é primitivo já. Tamanha a grandeza desse mestre que passa pela terra. E que apesar desta essência primitiva que ele já tem e que para a gente é futuro, ele ainda nos acolhe, ele ainda nos abraça, ele ainda nos espera, ele ainda nos tem paciência, principalmente nós que estamos todos doentes ainda da alma, doentes do psiquismo, doentes da emoção. Então eu espero ter passado aqui nos temas que eu abordei, né, que foram bem simples, porque pensar o Cristo Redentor é uma coisa que o pensamento fica muito solto, vai muito longe. A gente consegue encontrar um conteúdo literário muito extenso para pensar em Jesus. Claro que Kardec traz a chave necessária, mas os textos antigos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, também trazem. Mas quando o seu pensamento fica solto e pensa na grandeza da redenção do Cristo, na terra, nos seus exemplos vividos, nos exemplos mediúnicos, nos exemplos morais, nos exemplos de amor, é que a gente começa a estender o nosso psiquismo para um ser muito maior e que incompreensivelmente, né, nós não conseguimos alcançar ainda, mas nós conseguimos senti-lo. Porque ele não está lá, nem cá, ele está aqui, com todos nós, como ele disse. Vós não ficaram órfãos, né? Eu vos enviarei o Consolador, através do Espírito de verdade. E ele trouxe essa consolação, através da doutrina, e ele está aqui presente no caminho de redenção de cada um de nós. Tá? Eu queria agradecer por estar aqui, me desculpar pelos meus parcos recursos ao falar, tá? E obrigado. Queremos agradecer por essas palavras maravilhosas, trazendo sempre o Mestre para pertinho da gente, né? As palavras do irmão Fábio, mostrando o quanto amor esse Mestre tem por nós, esse nosso Cristo Redentor. E de olhos fechados, queremos agradecer também por estarmos aqui e por estarmos em conexão diária contigo, Mestre Jesus. Que o nosso caminho seja sempre iluminado, que nos dê a força necessária para suportarmos as dificuldades dos nossos dias, principalmente nesses tempos onde somos provados na nossa fé. Que Deus nos permita sermos luz no caminho dos nossos irmãos. Que sejamos luz em nossos lares. Que possamos espalhar o amor dessa palestra de hoje, de tudo isso que recebemos, que transborda em nosso coração, que possamos espalhar por onde passarmos, deixarmos sempre um rastro de luz, uma palavra de conforto, que é o que
tantas pessoas precisam nesses momentos. Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, de paz, fazendo com que a conexão com Deus, nosso Mestre Jesus, esteja sempre forte em todos os momentos, em todos os lugares. E assim como o nosso Mestre, através da prece que Ele nos ensinou, vamos elevando com todo o nosso amor, nosso coração, ao nosso Deus, essa prece de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.